Você já parou para se perguntar qual é o exato momento em que o corpo humano decide que sua jornada está chegando ao fim? Ou se essa despedida acontece de forma tão silenciosa que nem mesmo aqueles que habitam essa estrutura conseguem perceber os primeiros sinais? Muitas pessoas acreditam que a velhice é um declínio inevitável e linear, onde a saúde simplesmente se esvai como areia entre os dedos. Mas a verdade é que o organismo raramente entra em colapso de maneira totalmente imprevisível ou sem emitir alertas sistêmicos profundos. Existe um perigo ignorado que reside justamente na normalização desses sintomas, muitas vezes rotulados como meros pesos da idade, quando na verdade são gritos desesperados de uma biologia que está perdendo sua homeostase de maneira irreversível. Compreender esses limites não é um convite ao medo, mas uma necessidade vital para quem deseja manter as rédeas da própria vida. Neste vídeo, vamos revelar o que acontece nos bastidores clínicos das salas de emergência e dos cuidados paliativos, traduzindo para você a linguagem silenciosa que o corpo utiliza quando começa a desligar seus sistemas fundamentais. Esta é uma descoberta que muda radicalmente a percepção do envelhecimento, pois retira o véu do fatalismo e entrega a você o poder da consciência preventiva. Ao identificar os sinais extremos de falência fisiológica, você não estará apenas encarando o fim, mas ganhando a perspectiva necessária para lutar contra a fragilidade enquanto ainda existe uma janela de oportunidade para agir. O conhecimento que médicos experientes usam para diagnosticar o esgotamento das reservas orgânicas será agora a sua ferramenta de sobrevivência e preservação da autonomia. Prepare-se para uma jornada de clareza e autoridade sobre sua biologia, onde aprender a reconhecer os limites do corpo é o primeiro passo para estendê-los com dignidade. O tema da finitude biológica é frequentemente envolto em silêncio e tabus, o que impede milhões de pessoas de compreenderem os mecanismos que regem o próprio corpo na fase mais madura da vida. Essa omissão deliberada é perigosa, pois após os 60 anos, a reserva fisiológica, aquela espécie de poupança biológica que nos permite enfrentar infecções, quedas ou estresses agudos, começa a se esgotar de maneira mais acelerada se não for monitorada com rigor técnico. Ignorar os sinais de alerta sistêmicos não faz com que o declínio desapareça, pelo contrário, apenas retira do indivíduo a chance de intervir precocemente em processos que ainda poderiam ser estabilizados ou revertidos com manejo clínico adequado. Quando uma pessoa atinge a sexta década, cada pequena alteração no vigor físico ou na clareza mental carrega um peso biológico muito superior ao de um jovem, exigindo uma atenção redobrada. A grande tragédia silenciosa do envelhecimento moderno reside na normalização perversa de sintomas graves, que são erroneamente aceitos como coisas normais da idade tanto por familiares quanto pelos próprios idosos. Quando alguém começa a comer menos, a dormir em excesso ou a perder a força para se levantar de uma cadeira, a sociedade costuma encarar esses fatos como uma evolução natural e passiva do tempo, sem perceber que ali reside um colapso iminente. Essa falha de percepção generalizada afeta milhões de lares, transformando janelas de oportunidade diagnóstica em cenários de dependência total e irreversível em questão de semanas ou meses. Ao subestimar o declínio agudo na nutrição e na mobilidade, perde-se a valiosa chance de prover conforto ou mesmo de identificar infecções ocultas que, se tratadas a tempo, poderiam devolver anos de vida ativa ao indivíduo. No nível celular, esse processo de esgotamento sistêmico é impulsionado por uma cascata de falhas biológicas que operam longe dos olhos, mas com efeitos devastadores na autonomia cotidiana do ser humano. A redução drástica na recuperação celular e a falência mitocondrial impedem que o corpo produza a energia básica necessária para manter os órgãos funcionando em harmonia, enquanto a fragilidade vascular extrema resulta em uma má perfusão do sangue para o cérebro e extremidades vitais. Somado a isso, o fenômeno conhecido como inflamagem, uma inflamação crônica e descontrolada, ataca os tecidos vitais simultaneamente, criando um ambiente onde o metabolismo entra em um estado catabólico severo para tentar sobreviver no curto prazo. Essas mudanças não ocorrem de forma aleatória, elas são o resultado físico do limite da máquina biológica,
e entender como cada uma dessas engrenagens começa a falhar é fundamental. O conflito central que assombra a longevidade moderna não é a morte súbita, mas sim a erosão silenciosa da autonomia causada por um hábito perigoso e amplamente aceito, a negligência com os pequenos sinais de desequilíbrio metabólico. Muitas vezes, o indivíduo acredita que está apenas cansado ou que a falta de apetite é um efeito colateral irrelevante do passar dos anos, sem perceber que cada uma dessas pequenas omissões funciona como um tijolo removido da base de sua sustentação vital. Esse erro de percepção acelera o declínio funcional porque impede que o corpo utilize suas últimas reservas de recuperação antes que o sistema entre em um estado de colapso em cascata. O que está em jogo aqui não é apenas o tempo de vida restante, mas a qualidade e a dignidade desse tempo, pois a ausência de vigilância ativa transforma o envelhecimento em sofrimento. A grande batalha que travamos ao envelhecer se dá na fronteira entre a independência funcional e a dependência total de terceiros, uma linha tênue que é rompida quando os marcadores clínicos de falência orgânica são ignorados por tempo demais. Quando o corpo demonstra que não consegue mais manter o tônus muscular básico ou a clareza mental necessária para as tarefas diárias, estamos diante de um conflito de sobrevivência onde a mobilidade e a lucidez são os principais troféus em disputa. Se não houver uma compreensão profunda de que o declínio não ocorre em um único dia, mas é o acúmulo de negligências e falta de prevenção ativa, o destino provável será o confinamento e a perda da identidade antes mesmo do fim biológico. É nesse ponto que a consciência clínica se torna poder, permitindo que o indivíduo lute contra a fragilidade. O primeiro grande sinal de que a máquina biológica está reduzindo sua atividade de forma crítica reside no desligamento gradual do sistema digestivo e na recusa hídrica persistente. Na clínica geriátrica, observamos que a perda súbita e irreversível do apetite não é apenas uma falta de vontade de comer, mas sim um sinal de que o metabolismo entrou em um modo de conservação extrema. Nesse estágio, o corpo entende que o processo de digestão e absorção de nutrientes exige um gasto de energia que ele não pode mais sustentar sem comprometer funções imediatas, como batimentos cardíacos ou respiração. É um mecanismo de defesa biológica onde o organismo prioriza o essencial, parando de processar alimentos sólidos e líquidos. Para o idoso, isso se manifesta como uma saciedade precoce ou apatia total diante de pratos apreciados. Ignorar essa recusa alimentar ou tentar forçar a ingestão de líquidos pode levar a consequências graves, como o risco de engasgos severos e a temida pneumonia aspirativa, que é uma das principais causas de hospitalização na terceira idade. No entanto, reconhecer este sinal precocemente permite identificar causas que ainda podem ser revertidas, como infecções urinárias ocultas ou desequilíbrios eletrolíticos, antes que o quadro atinja um ponto de não retorno. A manutenção da capacidade de nutrir-se autonomamente é o primeiro pilar da vitalidade humana e o maior marcador de longevidade funcional. Quando você percebe essa alteração, a orientação prática é buscar avaliação médica imediata para distinguir entre um declínio sistêmico terminal e um problema tratável. Proteger essa via de nutrição é, em última instância, proteger a bateria que mantém todos os outros sistemas do seu corpo operantes. Neste ponto da nossa conversa, é fundamental que façamos uma pequena pausa para uma reflexão necessária sobre a importância de estarmos atentos uns aos outros e ao nosso próprio vigor. Se você chegou até aqui, é porque valoriza a autonomia e a saúde como os bens mais preciosos da sua vida, e esse nível de consciência diferencia quem apenas envelhece de quem constrói uma longevidade com poder. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você já notou algum desses sinais em si mesmo ou em algum familiar próximo e ficou na dúvida sobre como agir? Deixe seu comentário abaixo, pois sua experiência pode ajudar outros membros da nossa comunidade. Se este conteúdo está trazendo clareza, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para garantir acesso contínuo a orientações vitais. O segundo pilar de alerta sistêmico envolve alterações extremas no padrão respiratório e na circulação periférica, manifestando-se como uma respiração irregular e mãos ou pés excessivamente frios.
Biologicamente, isso demonstra que o coração e os pulmões estão perdendo a capacidade de oxigenar o sangue de maneira eficiente para todo o organismo, passando a priorizar exclusivamente os órgãos centrais para manter a sobrevivência mínima. Fenômenos como a respiração de Cheyne-Stokes, caracterizada por ciclos de respiração profunda seguidos de apneia, são indicadores de que o centro respiratório no cérebro está sofrendo com a falta de perfusão ou com o acúmulo de toxinas metabólicas. No idoso frágil, as extremidades podem tornar-se pálidas ou arroxeadas, um sinal clínico claro de que a bomba cardíaca já não possui o vigor necessário para vencer a resistência vascular periférica. Compreender a gravidade dessas alterações é crucial para evitar o desespero familiar e garantir que o colapso iminente seja tratado com a dignidade que o ser humano merece. O vigor vascular e respiratório é o que sustenta a irrigação constante do cérebro e dos músculos, sendo o combustível essencial para qualquer forma de mobilidade e autonomia na velhice. Ao reconhecer esses sinais, o benefício imediato é a possibilidade de ajustar o suporte clínico para evitar o sofrimento por falta de ar, uma das piores sensações na terminalidade. Além disso, essa percepção reforça a importância de manter a saúde cardiorrespiratória ao longo de toda a vida, pois é essa reserva que ditará quão longe o sistema pode operar antes de falhar. Vigiar o ritmo do próprio fôlego e a temperatura das extremidades permite agir com responsabilidade. O terceiro pilar deste mapa de declínio é o retraimento cognitivo acompanhado de um sono que parece tornar-se insuperável, onde o idoso transita de um estado de alerta para uma sonolência profunda. Este fenômeno ocorre porque o cérebro, ao enfrentar a hipóxia crônica e o acúmulo de toxinas resultantes da falência renal ou hepática, decide reduzir o nível de consciência para poupar os últimos recursos energéticos disponíveis. Não se trata de um cansaço comum, mas de uma letargia onde a interação com o ambiente se torna mínima e a confusão mental aguda, ou delírio, pode se manifestar de forma súbita. Para quem observa de fora, pode parecer que o indivíduo está apenas descansando mais, mas clinicamente é o desligamento das funções cognitivas superiores em prol da manutenção básica do tronco cerebral. A consequência de ignorar esse retraimento é o erro de confundir um sintoma de falência sistêmica com um simples cansaço crônico, perdendo a chance de investigar desequilíbrios metabólicos que ainda poderiam ser corrigidos. A lucidez contínua na velhice exige um ambiente interno limpo, bem oxigenado e nutrido, e qualquer desvio agudo nesse padrão deve ser encarado como um alerta de emergência. O benefício de reconhecer esse sinal reside na capacidade de distinguir entre uma demência progressiva, que leva anos para evoluir, e um quadro agudo indicativo de que os órgãos internos estão falhando. Para garantir a longevidade da mente, é preciso proteger a integridade dos rins e do fígado, pois eles são os filtros que impedem que o cérebro seja inundado por substâncias tóxicas. Manter-se alerta sobre a consciência é fundamental. Avançando para o quarto pilar, encontramos a perda do tônus muscular e a incapacidade súbita de sustentação postural, um marcador dramático do colapso da força central do indivíduo. Quando o idoso já não consegue mais sentar-se na cama sem apoio, sustentar a própria cabeça ou realizar micromovimentos coordenados, estamos diante de uma sarcopenia acelerada por um estado catabólico terminal. Nesse estágio, a energia muscular foi totalmente depletada para sustentar funções orgânicas mais urgentes, deixando o esqueleto desprotegido e sem motor de movimento. A biologia humana depende da musculatura não apenas para caminhar, mas para estabilizar a coluna e permitir a respiração profunda através do diafragma. O desligamento motor é, talvez, o sinal mais visível da perda de autonomia, indicando que a bateria física chegou ao seu limite absoluto e o esforço tornou-se insuportável. Ignorar essa fraqueza extrema aumenta drasticamente o risco de quedas fatais e complicações decorrentes do confinamento ao leito, como as escaras e a atrofia total, que destroem a qualidade de vida. No entanto, a observação desse declínio motor serve como um lembrete urgente sobre a necessidade vital de construir uma reserva muscular ou poupança motora, décadas antes de atingir essa fase crítica.
O benefício de agir preventivamente é que, ao fortalecer os músculos centrais e a estabilidade postural, você cria um escudo de proteção que atrasa o ponto em que o corpo perde sua capacidade de sustentação. A relação direta entre massa muscular e longevidade é inquestionável. Sem força física, não existe independência funcional, e o colapso motor marca o fim da liberdade. Monitorar a própria força física é o melhor termômetro para sua dignidade biológica. Finalmente, o quinto pilar manifesta-se através do resfriamento central do corpo e da falência visível da regeneração celular e da produção de fluidos, especialmente a interrupção da urina. Este é o estágio onde os rins deixam de filtrar o sangue, resultando no acúmulo perigoso de toxinas urêmicas que afetam todos os outros sistemas em cascata, enquanto o termostato central do cérebro falha em manter a temperatura basal. O resfriamento que começa nas mãos e pés e migra para o tronco é um sinal de que a produção de calor metabólico cessou, indicando que as mitocôndrias não estão mais processando energia em escala sistêmica. A pele pode apresentar-se seca, sem elasticidade e com uma aparência marmórea, refletindo a interrupção da hidratação tecidual e da circulação capilar. É um momento em que a biologia retira seus últimos investimentos externos. Submeter um idoso que apresenta esses sinais a tratamentos agressivos ou invasivos pode ser um erro doloroso, pois o corpo já não possui vias de eliminação, como os rins operantes, para metabolizar medicamentos ou drenar excessos. O benefício de reconhecer essa falência orgânica final é a transição imediata do foco terapêutico para a gestão da dignidade e do conforto, evitando sofrimentos que não trariam retorno funcional. A integridade renal e a termorregulação estável durante o envelhecimento são reflexos diretos de décadas de hidratação adequada e um metabolismo bem cuidado. Ao compreender que esses sistemas são os guardiões da limpeza e do equilíbrio térmico do seu corpo, você percebe a urgência de protegê-los enquanto ainda há vigor. A aceitação clínica desses limites é um ato de sabedoria para honrar a jornada biológica com respeito. Imagine uma família que, por falta de conhecimento, força a alimentação em um idoso com recusa metabólica, causando sofrimento evitável. Agora contraste isso com o idoso que, ao ser notado sonolento, recebe tratamento para uma infecção oculta e recupera sua vitalidade. Essa diferença crucial ilustra que a biologia humana não se desintegra de forma aleatória, mas segue uma lógica interna onde pequenos hábitos, como a hidratação e a manutenção muscular, acumulam impactos que só se tornam visíveis nas crises. O declínio na velhice é um processo progressivo e previsível, e não um evento súbito. Entender isso transforma a percepção da autonomia de um golpe de sorte para o resultado final de uma vigilância ativa. Ao enxergar o corpo como uma máquina que exige manutenção constante de suas reservas, você assume o controle sobre os mecanismos que mantêm a vida pulsando com dignidade. Embora os sinais de falência sistêmica que discutimos possam parecer assustadores, é vital compreender que o corpo humano possui uma resiliência extraordinária quando recebe estímulos corretos no tempo certo. Para cada alerta de fragilidade ou risco de colapso, existe uma contrapartida de prevenção ou reversão parcial que pode fortalecer seu organismo e adiar esses marcadores por décadas. Nunca é tarde demais para começar a agir, e mudanças simples, como o ajuste da hidratação diária ou a inclusão de exercícios resistidos, geram um impacto real e mensurável na sua reserva fisiológica. A velhice não precisa ser sinônimo de fragilidade inevitável, ela pode ser um período de poder se você decidir hoje que não será um espectador passivo do próprio declínio. A esperança reside na ação imediata e na consciência de que pequenas decisões acumuladas blindam o corpo. Se nada for feito, o futuro será marcado pela perda da mobilidade e por um declínio cognitivo que aprisiona o indivíduo, resultando em hospitalizações frequentes e dependência total. No entanto, quem age preventivamente garante uma velhice pautada pela liberdade e dignidade, protegendo aqueles que ama do peso de uma assistência integral e sofrida. Gostaria de reconhecer você, que assistiu até aqui. Seu compromisso com a autonomia é admirável e pode ser o divisor de águas para sua família.
Se você conhece alguém que se beneficiar dessa clareza sobre os sinais do corpo, compartilhe este vídeo agora para levar adiante essa rede de proteção. Ao disseminar este conhecimento, você ajuda a garantir que o envelhecimento de mais pessoas ocorra com o respeito e a consciência que todos merecemos, transformando o medo em poder preventivo real. Uma das revelações mais surpreendentes sobre o envelhecimento é que o corpo não entra em falência por falta de vitalidade intrínseca, mas por uma exaustão metódica de sistemas que poderiam ter sido poupados. É contraintuitivo pensar que o cansaço ou a dificuldade motora não são apenas velhice, mas evidências de que seu organismo está realocando energia emergencialmente porque um de seus pilares básicos está sob ataque silencioso. A grande virada de chave é compreender que a terminalidade não é um evento final isolado, mas o ápice de um processo que você tem o poder de retardar significativamente através do conhecimento. Ao entender que o desligamento sistêmico segue uma hierarquia clínica clara e previsível, você deixa de ser uma vítima passiva do tempo para se tornar o gestor ativo e consciente da sua própria durabilidade física e mental. Para transformar este conhecimento em poder imediato, comece hoje a auditar sua reserva fisiológica através da observação de 4 marcadores básicos em sua rotina diária. Primeiro, monitore sua clareza mental matinal e seu nível de energia ao despertar. Um declínio agudo na concentração ou um sono que nunca restaura não deve ser ignorado. Segundo, estabeleça um padrão basal para a sua hidratação e apetite, notando qualquer redução súbita na vontade de ingerir líquidos ou alimentos, pois isso sinaliza uma economia metabólica crítica. Terceiro, avalie sua força motora simples, como a capacidade de levantar-se sem auxílio, o que reflete sua poupança muscular central. Qualquer perda súbita nessas áreas exige avaliação médica imediata para evitar a cascata de falência orgânica e garantir que sua autonomia permaneça intacta por muito mais tempo, protegendo sua independência. Chegamos ao fim desta jornada sobre os alertas do corpo, e a lição mais valiosa é que a informação correta é o seu maior escudo contra a fragilidade na velhice. Compreendemos que o colapso físico não é um evento aleatório, mas um processo metódico que emite sinais claros, como a recusa hídrica e o desligamento motor, que agora você identifica com autoridade. Pequenas decisões diárias, como fortalecer a massa muscular e monitorar sua energia basal, são o que verdadeiramente impactam sua autonomia e dignidade nas próximas décadas de vida. Diante de tudo o que foi revelado, você se sente mais preparado para auditar sua saúde e proteger seu corpo hoje? Comente sua reflexão abaixo, inscreva-se no canal para fortalecer sua longevidade conosco e compartilhe este conteúdo para que outros também descubram o poder de envelhecer com controle absoluto.